resolvidos. Então não tem como a gente falar que o Brasil tá indo no caminho certo, sendo que a maioria dos crimes a gente sequer acha o autor. 2 minutos será o tempo que cada lado poderá utilizar para fazer a sua pergunta, tá bom? Nós vamos iniciar com o tema segurança pública. Justamente da questão da criminalidade, muito pelo contrário, teve aumento, né? Recentemente teve aquela chacina que rolou lá no complexo da Penha, onde matou-se mais de 100 pessoas, e existem estudos feitos por universidades que mostram que esse tipo de atitude, esse tipo de chacina dentro de comunidades, quando você mata 100, nasce mais pessoas, inclusive de pessoas porque gera uma revolta dentro da sociedade, dentro dos filhos, dos parentes, daquelas pessoas que morreram dentro daquela situação. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: qual o projeto, qual a diretriz que vocês dariam para a questão de segurança pública para resolver esse problema da criminalidade no Brasil? Deixa eu complementar aqui, porque isso aí a gente já sabe a resposta deles. A resposta deles é a resposta de devaneio vamos falar sobre Bukele, em El Salvador, etc. Tudo propostas que é impossível de executar, porque não dá para comparar um país de 220 pequeno, milhões de habitantes com um país de 6 milhões de habitantes, Sim. insular e por aí vai. Mas a questão é a seguinte, ó, a gente está falando aqui do terceiro país com a maior população carcerária do planeta. A gente está falando de uma política de segurança pública, pelo menos no Rio de Janeiro, que é a mesma política de segurança pública desde que Brizola deixou o governo do Estado. Ou seja, uma política pública de segurança que simplesmente ela é ineficaz pelas estatísticas e pronto, acabou. E aí, na réplica, eu vou deixar claro aqui a segunda parte do nosso pensamento aqui. Deixa eles responder aqui. Bom, então vamos lá, 5 minutos. Tá na tela aí? Vamos. Eu acho que o Leonel queria sentar desse lado aqui pra ele já responder, já que ele tentou adiantar aqui a resposta. Mas eu acho que se a gente tá falando de segurança pública, a gente tem que falar do maior case de segurança pública do mundo hoje, que é El Salvador. Não adianta dar risada, porque os números provam isso. Era o país mais perigoso do mundo, né? Tinha uma taxa de homicídio de mais de 103 a cada 100 mil habitantes e foi reduzido em mais de 98, 99%. Só deixa eu terminar aqui e depois você fala a nossa vez. Tentou comparar El Salvador com nazismo, né? Esse é o nível da esquerda. Bom, mas pra eles também o Alckmin era nazista, né? Um tempo atrás. Então qualquer coisa vale a comparação com o nazismo. El Salvador fez uma receita que é simples. Eu tive inclusive a oportunidade de ir pra El Salvador 2 vezes. Fiz uma pergunta pro presidente Bukele do que poderia ser aplicado do modelo salvadorenho no Brasil. E ele, em partes, ele me respondeu algo similar ao que você tentou adiantar. De que El Salvador é um país muito pequeno, de 6, 7 milhões de habitantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram daquele país por causa da criminalidade. E que o Brasil ele tem que criar soluções próprias. Mas isso não faz com que a gente, por exemplo, não possa olhar para o bom exemplo e para as boas medidas que foram feitas lá. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de resolução de homicídios de mais ou menos 30%, ou seja, 70% dos homicídios que ocorrem no Brasil, a gente sequer acha a pessoa que cometeu um homicídio. A média da OCDE é de 65% nesse número. A média em El Salvador de resolução de homicídio é de 98, 99%, ou seja, todo criminoso que comete um homicídio, ele é encontrado e ele é punido. Aqui no Brasil não. Ou seja, esse papo de que o Brasil tem uma grande população carcerária é uma balela, porque a maioria dos crimes no Brasil não são